Hashtag 091, Apocalipse, estudando as profecias. Nem compreendemos, quer pela profecia, quer pela história, que as pessoas a quem Abu Bakr encarregou os seus seguidores de não molestar estivessem na posse do sinal de Deus, ou necessariamente constituíssem o selo de Deus. Quem fossem ou por que motivo foram poupados não informa o testemunho de Gibon. Mas sabemos que então, os ingênuos, que estão até na falsa religião, julgando que ela é toda a verdade na face da terra. E temos razão para acreditar que nenhum dos que tinham o sinal de Deus foi molestado, ao passo que outra classe, que enfaticamente não o tinham, foi morta à espada. E assim se vê o amplo cumprimento das especificações da profecia neste Apocalipse. Agora vamos ao versículo 5 ainda deste capítulo 9. E foi-lhe permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Bom, vamos ao seguinte. Suas constantes incursões no território romano e frequentes assaltos à própria Constantinopla constituíram um incessante tormento para o império. E, apesar disso, não puderam eficazmente subjugá-lo, não obstante, ao longo período a que depois se alude mais diretamente, durante o qual constituíram com aqueles incessantes a afligir uma igreja idólatra aposta porque sua missão era atormentar e depois danificar, mas não matar ou completamente destruir. O que é para admirar é que eles não fizeram. Quanto aos 5 meses, veremos no exame do versículo 10, ainda deste capítulo 9, né? Mas vamos voltar aqui ao versículo 6 do capítulo 9. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Evidentemente, os homens desesperados já estavam cansados de viver, porque aquilo não era vida, mesmo quando a vida era poupada só para a renovação da dor, e quando tudo quanto reputavam sagrado era profanado. Todos quantos prezavam e estavam em perigo de humilhação, e os selvagens sarracenos dominavam sobre eles, ou os deixavam sós para um repouso momentâneo, sempre em perigo de ser súbita ou violentamente irrompido, como que pela ferroada de um escorpião. Já disse aqui várias vezes que a história se repete, né? A humanidade evolui em pequenos ciclos dentro de um grande ciclo. Bom, esses símbolos se repetem sempre, como vamos ver mais tarde. Mas, nesta altura da história, era exatamente essa interpretação dentro do Apocalipse da grande visão do vidente de Patmos, João Evangelista, o discípulo amado. E agora, profeta. Vamos ao versículo 7, então, do capítulo 9. E a aparência dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças haviam como coroas semelhantes ao ouro, e os rostos eram como rostos de homens. Ora, é tradicional que o cavalo árabe leva a dianteira em toda parte, em todo o mundo. A ciência da Arábia, diz a tradição, é perita em equitação. Os árabes, ligeiros como gafanhotos e armados como escorpiões, prontos a se arremessarem num momento, estavam sempre prontos para a batalha. Abre aspas. E sobre as suas cabeças haviam como coroas semelhantes ao ouro. Fecha aspas. Ora, quando Maomé entrou em Medina, em 622, e pela primeira vez foi recebido como um príncipe, um turbante foi desfaldado à sua frente para suprir a falta de estandarte. Os turbantes dos sarracenos, semelhantes a uma coroa, era o seu ornamento e o seu orgulho. As ricas pilhagens que eles renovavam
com frequência, os abasteciam abundantemente. Portanto, passar a usar um turbante correspondia proverbialmente a se converter a Maomé, a se tornar maometano. E os árabes eram antigamente distinguidos pelas mitras, né, aquele turbante alto, um turbante pontiagudo que traziam. Bom, abre aspas. E os seus rostos eram como rostos de homens, fecha aspas. A gravidade e firmeza de ânimo do árabe é notável nas suas maneiras exteriores. Seu meigo rosto atrai, seu amável gesto de cofiar, né, a barba, era venerável símbolo de virilidade. A honra das suas barbas era muito fácil de ferir. E tudo isso faz parte da tradição desse povo. Bom, mas no versículo 8 do capítulo 9, abre aspas, e tinham cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões. Os cabelos compridos eram considerados pelas mulheres como ornato. Os árabes, ao contrário dos homens, tinham o cabelo como o das mulheres, ou seja, por cortar. Costume esse registrado por Plínio e outros historiadores, mas nada havia de efeminado no seu temperamento, no seu caráter, com efeito, como que significando sua ferocidade e força para devorar. E o que diz aqui o Apocalipse? Seus dentes eram como dentes de leões, fecha aspas. No capítulo 9, versículo 9, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como ruídos de carros, quando muitos cavalos correm ao combate, fecha aspas. Couraça. A couraça era usada pelos árabes nos dias de Maomé. E, por exemplo, na batalha de Uhud, a segunda que Maomé travou com o Coraishita, Abu Sufyan ibn Harb de Meca, em 624, 700 deles estavam armados com essas couraças. E o que significa aqui o ruído de suas asas? Ora, o ataque dos árabes não se apoiava como o dos gregos, nos esforços de uma firme e compacta infantaria. Sua força militar era principalmente constituída pela cavalaria e pelos archeiros. Muita gente diz arqueiro, mas isso, arqueiro é negócio de futebol. Aqui é archeiro mesmo. E um toque da mão, os cavalos árabes se arremessavam com a rapidez do vento. Abre aspas. O ruído das suas asas eram como ruído de carro, quando muitos cavalos correm ao combate. Fecha aspas. Suas conquistas foram maravilhosas, tanto pela rapidez como pela extensão. Seu ataque era instantâneo, era fulminante, arrasador, não foi menos eficiente contra os romanos do que contra os persas. Capítulo 9, versículo 10 e 11. Abre aspas. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e seu poder era para danificar os homens por 5 meses, e tinham sobre eles, como rei, o anjo do abismo. Em hebreu, era o nome Abaddon, em grego, Apollyon. Vamos ficar aqui, seguimos na próxima hashtag.